Jesus é a esperança da nossa família. Quem crê, diga amém. Abacuque 2, verso 1 diz: subirei até a minha torre de vigia, e ficarei de guarda. Ali esperarei. Esperarei o quê? Para ver o que ele diz, que resposta dará à minha súplica. Presta atenção. Abacuque está dizendo que subirá à torre de vigia dele. Subirei à minha torre de vigia. Você tem uma torre de vigia na sua vida? Alguém aqui tem uma torre de vigia na sua vida? Tem ou não tem? Qual? A laje da casa? O último andar da empresa onde você trabalha? Qual? O salmista disse: elevo os meus olhos para de onde virá o meu socorro? Ele disse que o socorro dele vinha do monte? Não. Ele, olhando para os montes, vendo aquela grandeza, disse: nem isso pode me garantir. Mas quem fez isso pode. Aquele que está acima da maior visão que eu posso vir a ter. Aquele que é criador, soberano. É dele que vem o meu socorro. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Onde está a nossa torre de vigia? No alto. Quando elevamos acima de nós a palavra de Deus, quando reconhecemos que Ele está acima de nós, quando reconhecemos que Ele vê o que não vemos, que Ele sabe o que não sabemos, que Ele ouve o que não ouvimos, que Ele conhece o que não conhecemos, levantamos então uma torre de vigia na nossa vida. A Bíblia Sagrada é uma torre de vigia. A oração é uma torre de vigia. O jejum é uma torre de vigia. Congregar, fazer parte do corpo de Cristo é uma torre de vigia. Muitas vezes você vem aqui, ouve o testemunho de alguém, e através do testemunho daquela pessoa um alerta é levantado, uma palavra de fé, uma semente de fé é plantada no seu coração. Quem já passou por isso, diga amém. Torres de vigia. Às vezes alguém compartilhando um testemunho abre os nossos olhos para algo que nós não tínhamos percebido, e se continuasse daquele jeito ia dar ruim. Torre de vigia. Muitas vezes vindo para um culto, ouvindo o pregador, a pregadora, quem estiver ministrando a palavra, ou ministrando o louvor, desde o primeiro louvor à última palavra. Uma ministração, uma oração, um versículo lido, é uma torre de vigia na nossa vida. Quem entende do que eu digo? Abacuque, mesmo tendo demandas urgentes, como a gente muitas vezes tem, entende que ele precisa parar tudo, subir na sua torre de vigia, elevar o nível da sua busca, do seu clamor, da sua sede, da sua fome de resposta, e acreditar que quem enxerga de cima vê melhor, e que haverá resposta e direção. Irmão, a primeira coisa que eu quero te dizer hoje aqui é que se você parar tudo e subir o nível da sua busca e da sua intimidade com Deus, haverá resposta e direção, porque do alto, aquele que é o Todo-Poderoso, que está sentado sobre um alto e sublime trono, que Isaías no capítulo 6 enxerga, no ano em que morreu o rei Uzias, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Esse governa, esse tem poder e esse tem resposta para mim e para você. Esse tem direção para nós, mas precisamos parar para ouvi-lo. E aí ele ainda diz assim: ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Não há problema em levar queixas para Deus. Deus, eu estou insatisfeito com isso. O problema é viver insatisfeito com algo. Porque quando eu levo para Deus e Deus diz: não, você vai ter que lidar com isso, é colheita de escolhas erradas suas, você vai ter que lidar. Às vezes Deus vai dizer: minha graça te basta, nós vamos ter que lidar. E às vezes Deus vai dizer: vá por esse caminho que eu estou te livrando agora, e glória a Deus também. O versículo 2 ele diz: então o Senhor me disse. Alguém quer a resposta de Deus?
Suba na sua torre de vigia. Lembra, a torre é sua. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer a resposta da torre de vigia dos outros. Fulano, você orou por mim, o que Deus falou para você a meu respeito? Hã? Gente, às vezes a gente pensa que Deus é fofoqueiro. Rogério, vem cá, te contar uns negócios. Vixe, a Jennifer. E o Rogerinho, então? Melhor eu não te falar da Silmara agora. Mas eu preciso te contar uma quentinha da Silvana. A gente está pensando que Deus é fofoqueiro. Ô, Mancida, a senhora estava orando, o que Deus mostrou de mim? A Mancida tem que falar assim: eu sou mulher de oração. Eu não sou vidente demoníaca. Porque tem gente que fica esperando que alguém veja em seu lugar. Porque a pessoa tem preguiça de perseverar em oração, de buscar a sua resposta. Irmão, pelo amor de Deus, não é errado a gente orar um pelo outro e Deus dá uma direção para o outro, amém? O que eu estou dizendo é sobre gente que é dependente dos outros, que não percorre o seu caminho, que não tem a sua torre de vigia. Em nome de Jesus, essa noite todo mundo vai sair daqui com a sua torre de vigia. Qual é? A torre de vigia na nossa vida, muitas vezes ela é rotativa. Como assim, pastor? Tem ciclos. Eu tive ciclos da minha vida que funcionava bem o meu momento de intimidade com Deus. Na madrugada, punha o louvor e orava de joelhos. Outros momentos ia para o monte. Outros momentos caminhando e orando aqui na igreja. Outros momentos orando em casa. Outros momentos saindo fazendo minha caminhada, ponho um fone, começo a orar. E quem passa por mim fala: lá vai um louco. Daqui a pouco eu levanto a mão, daqui a pouco eu estou fazendo assim. E estou nem aí para os outros. Eu estou numa audiência. Quem está cruzando o meu caminho, problema deles. Eu estou numa audiência, eu estou num particular ali. Alguém já percebeu que a sua vida também é assim? Ou só eu que sou louco aqui, muito louco? Alguém já percebeu que é assim? Tem momentos que a gente se conecta melhor com Deus e se desconecta mais do mundo, num determinado horário, de determinada forma. Passa um tempo, aquilo muda. O que a gente não pode é acomodar. Encontre a sua torre de vigia. Teve uma época que minha torre de vigia era lavando a louça, gente. Passou, graças a Deus. Passou, e fazer o quê? Rogerinho está nessa torre de vigia de vez em quando agora. Passou. Não tem nenhum problema de lavar a louça, não. Mas quando era Deus me convidando para um particular e lavando a louça, gente, lavar a louça era a melhor coisa da minha semana. E eu fazia como olha, de madrugada, de manhã, de tarde, qualquer hora. Agora ele não tem me chamado na louça. E eu não estou reclamando, nenhuma queixa, está tudo bem, nova fase. Né, Marcelão? Glória a Deus. Teve uma época, irmão, que eu não conseguia viajar 10 quilômetros sem orar. Eu lembro uma vez a gente viajando de Bonito a Campo Grande. É uma viagem que dá em torno de 3 horas. Eu fiz 3 horas e meia. Por quê? Porque tinha um caminho aqui mais curto. Havia uma presença de Deus tão gloriosa no carro que eu não tive coragem de ir pelo caminho mais curto. Falei, eu preciso ir pelo mais longo, porque eu quero que demore muito essa viagem. E estiquei a viagem para o outro lado, vi e ganhei de presente. Deus me mostrou uma paisagem linda que eu nunca tinha visto, porque eu ia sempre pelo caminho mais curto. E uma paisagem linda, papai e os anjos, o Espírito Santo dentro do carro. Gente, melhor que isso, a hora que for chegar no céu. Então, encontre a sua torre de vigia. Não estava nem na minha mensagem, mas está na do Espírito Santo. Identifique sua torre de vigia e suba. Suba. Subir exige esforço. Para de ser acomodado. Subir exige renúncia. Abra mão de algo. É importante. Deus é importante. O que Deus tem para falar e fazer é importante. Renuncia. Sobe. Suba. Subir exige perseverança. No meio do caminho dá vontade de desanimar. Subir vai trazer consequências. Quer saber uma delas? Vai diminuir a multidão. Porque empolgado anda com você na descida e na reta. Só determinado que sobe. Na subida um monte de gente fica para trás. Enquanto a nossa vida está em alta velocidade, todo mundo quer entrar no carro. Quando precisa pôr força,
Quando acabou o combustível e precisa empurrar, todo mundo tem compromisso. Todo mundo não. Só quem já não faz parte do processo que Deus tem com você. Quem faz parte do processo vai estar ao teu lado. Vai subir com você. E se em algumas subidas Deus deixar você em alguns trechos isolado, aproveita a intimidade, porque Ele estará com você. Mas suba a sua torre de vigia. De lá, acalme o seu coração e espere Ele falar. O problema nosso é que a gente quer chegar, falar um monte de coisa e descer correndo. Isso me faz lembrar o sermão mais famoso de Jesus, o sermão da montanha. Mateus 5 diz que Jesus subiu o monte. Seus discípulos subiram atrás, e Ele, chegando lá em cima, Ele assentou-se. Jesus sentou e começou a ensinar. Não basta subir, a hora que chegar lá em cima tem que ter calma, sem desespero. Aí vem resposta de Deus. E eu creio, irmãos, você subiu essa noite, você veio, feriado, tem gente aqui que passou o dia com a gente aí fora, uma coisa, outra, e veio. É a sua subida. Você vai voltar para casa com resposta de Deus. E qual foi a resposta que Deus deu a ele? Escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Põe para mim na Almeida Revista e Corrigida esse versículo, por favor. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem o quê? Legível sobre tábuas, para que a possa ler o que? Correndo passa. O que Deus está dizendo é, Abacuque, a visão tem que ser tão clara, que a pessoa não vai precisar estudar para compreender. Só de bater o olho já entendeu. Quando você vê uma placa de pare, você precisa de muita concentração para identificar que é uma placa de pare? Não, é mais ou menos isso. Abacuque, a minha visão, a visão que eu tenho para o meu povo, ela é tão clara, não tem confusão, que você vai escrever em tábuas, e se alguém passar correndo, a hora que olhar, já entendeu o que tem que ser feito. Irmãos, e o que isso significa? Que quando você aquieta a sua vida, aquieta o seu coração para subir e ter comunhão com Deus, na descida Deus vai acelerar processos na tua vida. Pessoas que demorariam um tempão para compreender como elas vão ser bênção na tua vida, vão entender rapidamente e vão começar a agir em seu favor. E pessoas que não fazem parte do processo de Deus, do momento de Deus, do que é bênção a Deus para a tua vida, não vão ficar empatando no meio do teu caminho, vão sair rapidinho também fora. Mesmo não rolando muito amém. É bíblico. Jesus dá uma palavra dura falando sobre cruz. Primeiro ele fala sobre poder. 72 discípulos empolgados saem e libertam cativos, curam enfermos e voltam empolgados. Jesus fala sobre morte de cruz e diz que ele vai passar por isso, e discípulo não é maior que o seu mestre. 58 vão embora, ou 60, ficam 12. Rapidinho a coisa é resolvida, a equação. Tem coisas que Deus vai começar a acelerar na nossa vida. O versículo 3 diz: esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a quem? A Deus. Você não vive dependendo dos outros, você vive por causa da tua aliança com Deus. Creia nisso. Pastor, mas e se eu perdi aquilo que eu tinha de mais importante na minha vida? Pastor, e se a minha família está arruinada? Pastor, e se a minha família está um caos, está um desastre, uma tragédia? Pastor, e se agora é tarde demais? Alguém aqui já teve que lidar com o é tarde demais? Diga amém. Vem comigo em Lucas 7, vamos ver como é que é para Jesus esse negócio do é tarde demais. Lucas 7.
Não viram antes, então eu... Tinha o papel e a caneta. O papel eu tirei. Pronto, vamos lá. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Diz assim: logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim. E uma grande multidão fez o quê? O seguiu. Quando ele se aproximou, de onde? Da porta da cidade. Estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade fazia o quê? A acompanhava. Naim era mais para uma aldeia do que para uma cidade. Um vilarejo, bem pequeno. Aquela viúva possivelmente era conhecida por todo o povo dali. Seu único filho, sendo ela já o quê? Viúva, morreu. Sobrou quem para ela, na vida dela, na casa dela? Ninguém. Sobrou quem, gente? Ela é viúva. O filho único morreu, sobrou quem? Ninguém. Claro que era natural, no meio de um cortejo, primeiro que as pessoas realmente iam, acompanhavam o cortejo, o pessoal da cidade, do vilarejo. Segundo que se alguém não estivesse acompanhando e de repente cruzasse o cortejo no caminho, então essa pessoa deveria seguir o cortejo. Eu estou saindo para ir na venda, o cortejo passou na minha frente, eu tenho que entrar agora e acompanhar. Isso era comum na época. Então a coisa ia crescendo. Fora como é que chama, Sandrinha, aquela pessoa que recebe para chorar? É carpideira que chamava? Aquele pessoal que recebia para chorar. É isso, Zé? Zé falou que acho que é. A turma que recebia para ir chorar nos velórios. É um nome mais ou menos assim. E aí, o pessoal recebia para ir chorar. Então tá aquela multidão. Mas há realmente uma comoção. Uma comoção justa. Essa mulher ficou sozinha na vida. Não tem filhos para cuidar dela. O marido já foi. E agora? Será que ela tem recursos? Ou em breve vai estar mendigando? O que vai ser dela? E a Bíblia diz que ela chega no portão da cidade. E a cidade tinha um portão e muros por questão de segurança. Chegava à noite e fechava lá os portões. É carpideira, Zé? Você está vendo, Zé? Você pensa que eu estou aqui viajando. Tem uma turminha que fez uma cara para mim de viajou. Tá bom, depois vocês pagam o meu lanche. Dá licença, viu? Tem culpa de estudar? Aí, eu não aguento, gente. Eu dou risada. Aí o que acontece? Os judeus não podiam enterrar seus mortos dentro da cidade, contaminado. Então o cemitério era sempre do lado de fora. Tanto que Jesus foi levado para fora para ser sepultado. Ano que vem, ou no outro, em nome de Jesus, nós vamos junto para Israel. Vocês vão ver lá o Gólgota. Inclusive por esse dia eu vou ter uma reunião para falar sobre caravana Família de Cristo para Israel. Fica ligado aí. Já se coça aí. E aí, era levado para fora da cidade para ser sepultado. E está aquela viúva saindo, levando o caixão do seu filho. Eles enterravam no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. E está levando o filho. Só que ela está saindo da cidade, vem comigo, ó. Ela está saindo da cidade com um filho morto. Mas ela vai encontrar na cidade, entrando o Filho de Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Ei, eu vou dizer de novo, e quem não pegou vai pegar. Aquela mulher está saindo da cidade triste, deprimida, com o seu filho, com o resto, a única coisa que restava da família dela, morto. Mas quando chega na porta da cidade, ela encontra, entrando na cidade, o Filho do Deus vivo. Eu estou aqui para dizer para você que eu não sei o que você está carregando morto para fora da cidade, mas você veio para uma noite onde você está encontrando o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo o Senhor. Agora isso é ausência de lutas, desafios, dores? Não.
precisamos tratar o que tem que ser tratado. A família dela está destruída, não sobrou mais nada. E o que ela fez diante disso? Põe para mim o primeiro tópico. O que essa mulher fez e o que nós temos que fazer? Presta atenção. Faça o que tem que ser feito, mas não desista. Pelo amor de Deus, esse faça o que tem que ser feito é o correto, tá? Estou falando para ninguém fazer desonestidade. Faça o que tem que ser feito. Morreu, o que tem que fazer? Tem que enterrar. E aí? Mas eu não quero enterrar, mas eu não quero enterrar, mas eu não quero enterrar, mas não... Ninguém quer. Mas tem que ser feito? Alguém quer enterrar um filho? Mas se morreu, precisa. O milagre não é através de teimosia, é através de fé. E às vezes a gente confunde fé com teimosia. Sábado, no Café dos Provedores, eu falei que há uma diferença entre perseverança e teimosia. Tem gente esperando prosperar na teimosia, e tem gente que não prospera porque não é perseverante. Há uma diferença. Em que na tua vida você está insistindo? Você está sendo perseverante ou teimoso? Porque tem gente que está insistindo por teimosia. Em contrapartida, tem gente que está desistindo. Não é perseverante. O que aquela mulher faz? Prepara o que tem que preparar e vai honrar a vida do filho através de um cortejo digno. E ela vai saindo da cidade, talvez com o seu coração dizendo: Deus, por quê? Deus não sabe, meu filho era minha esperança, e agora o que vai ser de mim? Mas ela fez o que tinha que ser feito. Quando a gente faz o que tem que ser feito, mas não desiste, o coração está lá. Se houver uma esperança, se eu cruzar, se no meu caminho cruzar uma mínima esperança, porque vamos lembrar, era pouca gente em volta do caixão? Não. Quem sabe o desfecho disso aqui? O que vai acontecer com o filho dela? Vocês não sabem? Preciso fazer suspense? Não preciso, né? Vocês sabem. O que acontece com o filho dela? Ressuscita do nada. Acordei. Como é que ele ressuscita? Quem? O que Jesus fez? Toca. Opa. Era pouca gente no cortejo? Era fácil chegar perto e tocar o caixão? Como é que... Era pouca gente no cortejo? Não. Era fácil, portanto, chegar perto do caixão? Se Jesus chegou, de alguma forma foi permitido. Se Jesus tocou, de alguma forma foi permitido. A pergunta é: você está abrindo a sua vida para Jesus chegar e tocar? Faça o que tem que ser feito, mas mantenha um caminho aberto para Jesus. Jesus, eu tenho que enterrar meu filho, mas eu vou dizer uma coisa: tem um caminho aberto. Se o Senhor quiser, só ressuscita. Jesus, eu estou tendo que mudar. Eu não queria mudar, mas nós não conseguimos pagar o aluguel. Eu estou arrumando as coisas. Eu não queria ir para aquele outro lugar. Eu queria ficar aqui. E eu confio em Ti até a última hora. Mas eu vou fazer o que eu preciso fazer. Jesus, meu marido, minha esposa disse que vai embora de casa. A coisa está séria, está complicado. Eu não posso obrigar ninguém. Eu não vou usar de força, de violência, de chantagem. Eu não vou usar de artifícios baixos. Eu vou usar de fé, de amor, de graça, de verdade, de humildade. Mas se é isso, se eu vou fazer o que tem que ser feito, mas tem aberto um caminho de milagre aqui. Tem aberto um acesso para o Senhor. O Senhor é mais ou menos como o centurião de Cafarnaum. Senhor, meu criado está em casa, doente, morrendo. Jesus diz: eu vou lá e vou dar saúde para ele. Não, eu nem sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diz uma palavra. Tem um caminho aberto aqui. Eu acredito, porque eu tenho autoridade, eu tenho empregados que eu exerço autoridade sobre eles. Então, com uma palavra minha, os meus empregados fazem o que eu mando. Com uma palavra sua, o mundo espiritual faz o que o Senhor manda. O caminho está aberto, eu acredito. Dá uma palavra que tudo muda.
Pensa que aquele centurião fez o que tinha que ser feito. O que ele fez? Deixou o empregado dele em casa doente e saiu para buscar ajuda com Jesus, assim como também Jairo foi buscar pela sua filha. Essa viúva não saiu para procurar Jesus, mas quando Jesus chega no cortejo, ele acessa rapidamente o caixão. Quais áreas da sua vida que Jesus não tem podido acessar? Pastor, ele acessa tudo, eu sei. Eu estou falando sobre você oferecer a ele, não sobre eles como Deus onisciente saber de todas as coisas, porque há uma diferença. Quem aqui tem filho? Já teve aquela conversa com seu filho? Filho, você não tem que falar nada para mim não? A gente está assim, meu Deus do céu, gente, para que fica me enrolando? Eu já sei, ele já sabe que eu sei, e está fingindo que ninguém sabe de nada. Está só piorando o lado dele. A capivara está só aumentando. Está enquadrando em mais 7 artigos que não precisava nem passar por eles. Não é, doutor? Filho, senta aqui, vou te dar a oportunidade. Delação premiada, conta tudo. Eu já sei, mas se você contar, a gente reduz a sua pena. Irmãos, a gente está abrindo para Jesus o que deveria abrir? Ou a gente é resistente e teimoso? Faça o que tem que ser feito, mas não desista. Essa mulher prepara tudo, vai conduzindo. Quando Jesus chega, ela está saindo da cidade. A morte, olha assim, olha isso, olha aqui, ó. Recebe quem está comigo aqui, ó. A morte está saindo da cidade. A morte, eu e você estamos carregando a morte para fora da cidade. E ao passarmos pela porta, encontramos Jesus que está nos levando de volta para dentro da cidade, mas agora com vida, ressurreição e restituição. Eu quero profetizar que a morte está saindo da tua casa, e da porta da tua casa para dentro está entrando vida, através da pessoa do Senhor Jesus. A morte está saindo do teu trabalho, está saindo do teu ministério, e está entrando Jesus com vida, restituição, ressurreição e glória. Há um encontro nessa noite entre a morte e a vida, mas a vida ganha. A vida ganha da morte. Deus te abençoe. A vida ganha da morte. A vida ganha da morte. Alguém pode falar isso? Não, fala 3 vezes com toda a sua fé, vai. Mais uma. Já ganhou. Já ganhou. A vida é Jesus. Eu sou, ele disse, o caminho e a verdade e a... Ganhou da morte. Quem governa a sua vida? Jesus. Ganhou da morte. Quem governa teu casamento? Jesus. Ganhou da morte. Presta atenção, para ganhar precisa disputar. Precisa ou não precisa? E às vezes você toma um gol, e às vezes você sai perdendo, e às vezes a torcida desanima, sai xingando, vai embora do estádio. Às vezes todo mundo diz que não tem o que fazer, mas se o jogo não acabou, ainda há esperança. A vida ganha da morte. Ah, irmão, a gente precisava estar aqui essa noite. A vida está ganhando da morte. A alegria vai ganhar da tristeza. A fé vai ganhar da incredulidade. A esperança ganha do desespero. O perdão ganha da mágoa. O amor vence o ódio, a frieza. O fervor espiritual, a paixão ganha da apostasia. A santidade ganha do pecado. A verdade ganha da mentira. Agora puxa de trás para frente. Qual foi a última que eu falei? Eu não sei as outras em ordem, tá? Pode parar, Ju. Não fica olhando para mim falando, quero ver se ele vai acertar de trás para frente. É só uma que importa. Quem foi a última aí? Todas as outras dependem dessa. Porque o pai da mentira é o diabo. E ele veio para trazer morte. Aquele que é a vida é Jesus. Aquele que diz, seja o vosso falar sim, sim. O que passa disso é do maligno, é mentira. Quando você e eu andamos na verdade, a vida ganha. Quando eu e você andamos na mentira, quem ganha? A morte.
Quem você quer ganhando na sua casa? A vida ou a morte? Quem você quer ganhando na sua área profissional? A vida ou a morte? Ministerial, espiritual, emocional e por aí afora vai. Escolha o caminho da verdade, ainda que seja mais longo e mais doloroso. Ele é um caminho de vida. Alguém está entendendo o que Deus está falando com a gente aqui? Jesus entra com vida, onde uma mulher está saindo com morte. O versículo 13 vai dizer assim, Lucas 7, verso 12 mais 1. Quando o Senhor a viu, sentiu o quê? Profunda compaixão. Jesus não é superficial. Alguém olha para a gente até de forma superficial. Jesus não. Para de olhar para Jesus de acordo com o mundo lhe trata. Jesus olha para ela com profunda compaixão por ela. E aí o que ele diz? Não chore, disse ele. Presta atenção. Jesus está sendo indiferente à dor dela? Aquela mulher já tinha chorado? Já tinha ou não tinha? Jesus está dando uma bronca nela por ter chorado? O que Jesus está falando para ela? Vamos pegar aqui a versão amplificada da Bíblia. Vamos entender aqui com uma visão mais ampla. O filho dela acabou de morrer? Acabou de morrer? Morreu agora aqui? Não, já tem um tempinho que ele morreu? E o que ela fez desde que ele morreu? E o que mais? Chorou, e chorou, e chorou, e preparou o cortejo. A morte está saindo da cidade chorando. A vida está entrando na cidade calando a morte, calando o luto e calando o pranto. Pastor, que isso? Põe para mim o Salmo 30, verso 5, por favor. Aqui é Bíblia, gente. É incrível a Bíblia é apaixonante. Ai, Jesus. Pois sua ira dura apenas um instante. Vem comigo, me ajuda aí. Mas seu favor dura quanto tempo? A vida inteira. Vamos comigo no 3, 1, 2, 3. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. O sol da justiça está entrando na cidade, gente. A noite chegou para aquela mulher e ela chorou a morte do filho, e está tudo bem, chore. Domingo nós falamos sobre isso. Não negue a dor, não negue o problema, chore, mas não permaneça chorando a vida inteira. O que Jesus está dizendo é mais ou menos: não chore mais, você já chorou bastante. Aquele que traz a alegria ao amanhecer chegou, não chore mais. A palavra de vida chegou, não chore mais. A ressurreição chegou, não chore mais. A paz chegou, a esperança, o renovo chegou, não chore mais. Jesus não chama a atenção dela por ter chorado, de forma alguma. O que Jesus está dizendo é que o choro também tem que ter limite. Tem gente, irmãos, que está chorando há 10 anos. E com muito respeito, eu preciso pregar palavras de vida. Você concorda comigo? E a pessoa diz que crê em Jesus. Eu não estou falando de choros esporádicos e aleatórios. Tempo atrás, numa madrugada, comecei a lembrar dos meus avós, lindos, cheirosos, amorosos, os melhores que alguém podia ter na vida, eu tive, os melhores. E eu numa madrugada eu chorei, e se eu falar deles eu choro, mas não aquele choro de desespero, aquele choro de saudade, aquele choro de gratidão. Que honra, que privilégio, como eu fui abençoado. E que bucha que eu arrumei para a minha vida. Porque que tipo de avô eu vou ter que ser para os filhos do Rogerinho e do Israel? Porque eu recebi, né? Agora eu sou responsável.
É só Jesus na causa. Mas eu chorei. E o meu avô já tem 15 anos que ele está com Jesus. 15 anos, eu chorei por ele. Há 1 mês, 2 meses atrás. Minha avózinha tem 9 anos, fez agora em julho. Meu avôzinho foi 20 de abril de 2007. O Rogerinho nasceu em 2008. Março. Meu avô ficava, a maior alegria dele a gente chegar lá quando eu falava, eu acho que ela está grávida, vovô. Ele estava já, sem falar na cama ali, eu falava que a pastora estava grávida, ele só voltava a levantar e andar. A alegria era a grande expectativa dele. A minha avózinha já conheceu o Rogerinho. Quando falava que a gente estava indo para lá, ela pegava os brinquedos lá no quartinho, que era o quarto que tinha lá para as crianças, tirava os brinquedos e deixava tudo no chão, esperando ele chegar. É o que a Sandrinha faz lá quando Israel vai lá. E deixava lá. Como é que é, linda? Aí ela ia tirar o pó dos brinquedos, gente. E se ele atrasasse meia hora, ela tirava o pó de novo. O que acontece? Eu não chorei desesperadamente, minha vida vai acabar. Não. Aquele choro de saudade, numa madrugada. Amanheci, lembrando deles, sorrindo por ter tido eles e seguir a vida. Talvez você esteja no meio de um processo de luto, de dor, que é humano, é normal. Chore. Se permita viver isso, é necessário para poder virar a página. Se você jogar isso debaixo do tapete, isso aí vai acumular juros e a cobrança vai vir mais cara, mais pesada no futuro. Não é assim, Adriana, mais ou menos? Antes que eu falo alguma bobagem. Não dá para negligenciar. Está vivendo, pastor, o auge, sabe, do luto. Sinta, externe isso, mas coloque um limite nisso. Comece a estabelecer. O choro pode durar uma noite inteira. Mas a alegria precisa chegar, porque eu conheço Jesus, porque eu sou de Jesus, porque a minha fé vai além do que eu estou vendo aqui. Põe para mim o próximo tópico, por favor. Jesus chega para aquela mulher e fala, não chore. Alguém diria, que homem frio, indiferente. Não, ele está dizendo, deu. O limite do seu choro chegou. Daqui para frente eu assumo o controle das coisas. Você está disposto a entregar para Jesus o controle das coisas? Então se prepara que você vai chorar menos. Não disse que você não vai chorar, disse que você vai chorar menos. Você vai chorar o necessário, porque às vezes a gente chora além do necessário. Tem hora que a gente não está mais chorando a perda de ninguém, a gente está chorando só para comover os outros. Tem hora que a gente está chorando só para conseguir compaixão de alguém, já não é mais a dor de uma perda. É a necessidade de atenção, ou é a necessidade de justificar a nossa decisão de não seguir adiante. Até o choro tem que ter o quê? O limite. Qual é o limite? Jesus é o limite. A alegria chegou. Coloque limite. Volto a dizer, e a última vez, tá? Chore. Não estamos aqui negando dor. Não estamos aqui pregando para alguém ser frio, robô, indiferente. Não, coloque para fora. Mas estabeleça um limite em Jesus. Não é pela sua capacidade, não é no normal. Tá bom, pronto, chega, daqui para... Não. Leva para Jesus. E Jesus vai trazer através do Espírito Santo, que é consolador, essa paz e vai dizer para você, agora vamos adiante. Amém? Voltando lá, 14, vamos lá. Versículo 14. Então, foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores fizeram o quê? Pararam. Presta atenção em mim. Jesus só tocou o caixão depois que ele falou com a mulher. Antes do cenário da tua vida mudar, muda você. E eu vou dizer mais uma vez, antes de esperar que o cenário da sua vida, casamento, família, finanças, saúde, antes de esperar que esse cenário mude, Jesus vai mandar você mudar. A mudança começa em nós. A mudança não é de fora para dentro. Deus, quando isso aqui mudar, então eu mudo. Tem um monte de gente que diz, Deus, eu vou ser fiel quando as coisas melhorarem. Deus, eu vou para a igreja quando eu parar de pecar. Deus, para com isso, para de conversa fiada, vai nada.
A gente precisa mudar de dentro para fora, a partir de uma palavra, não a partir de um resultado. O que me provoca a mudar não é o resultado, é a palavra de Deus. Ele mandou eu mudar, eu mudo. Mesmo não sabendo muito bem como fazer isso, eu não sei, pastor, eu também não. Você acha que tudo que Jesus manda eu fazer eu já sei? Na verdade, a maior parte das coisas que Ele manda fazer eu não sei. É um caminho de fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, é uma caminhada de fé. Jesus, eu não sei, mas eu confio. Jesus, eu não sei, mas eu vou te obedecer. Jesus mandou aquela mulher fazer o que mesmo? Não chore. Você acha que a mulher continuou chorando? Não, pelo menos naquele momento ela parou. Tá bom, agora sim eu vou tocar o caixão. O problema nosso é que Jesus deu um comando, a gente nem obedeceu e está esperando o próximo passo e o resultado. Primeiro faça o que Ele diz. Gente, isso está claro na Bíblia, no primeiro milagre que Jesus operou publicamente, que foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, Evangelho de João capítulo 2. Quando Maria vem e diz, olha, eles não têm mais vinho, Jesus diz, mulher, não tem nada com isso, não é chegada a minha hora. Maria vai e fala, façam tudo o que Ele vos disser mandar. Quando eles fazem o que Jesus mandou, obedecem, o milagre acontece. Enquanto não fazem o que Ele mandou, acontece algum milagre lá? Então, isso me faz subentender. Vou além, antes de eu já fechar aqui. Um cego vai até Jesus. O homem está cego. Jesus cospe no chão, faz lodo com a terra e passa no olho. O homem era cego ou leproso? Cego tem sensibilidade? Sim. Ele não tem visão. Jesus pega areia, terra, com cuspe e esfrega no olho dele. Ardeu? Você está em dúvida, no final a gente faz um teste aqui. Para mim não precisa fazer teste nenhum, eu tenho certeza que ardeu. Caiu, um cílio cai para dentro do olho, irmão. Tem um caminhão no meu olho. Misericórdia, Jesus. E agora o que vai ser de mim? Jesus manda ele se lavar. Em qualquer tanque? Tem endereço. Tem distância. Tem caminhada. O homem só enxerga depois de obedecer. E aí a gente poderia falar e falar e falar. Falar do profeta que manda o Naamã mergulhar 7 vezes. Poderia falar de Pedro, que Jesus manda ele vir sobre as águas. Poderíamos passar aqui à noite falando dos 10 leprosos. Jesus manda ir se apresentar ao sacerdote, não faz nenhuma oração, não fala nada, só vão. Todos na obediência. Jesus mandou aquela mulher parar de chorar. O que Jesus mandou você parar de fazer? Murmurar? Já parou? Não, então tua vida não vai mudar. A hora que parar de murmurar, a vida muda. Falou para parar de ser orgulhoso, orgulhosa? Pare. Eu não consigo, então não espere mudança na sua vida. O que Ele mandou você parar? Parar de ser inconstante? Um dia de Deus, um dia não? Mandou ser fiel? Mandou servir o reino? Mandou ganhar almas? O que Jesus tem mandado a gente fazer? Faça e se prepara para celebrar o teu milagre. Faça o que Ele disse e se prepare para celebrar o teu milagre. Jesus mandou aquela mulher, não chore. Acabou. Estamos entrando num novo nível. Não chore. Ela para de chorar. Jesus passa no meio de todo mundo e toca o caixão. Foi até o caixão, tocou nele, os carregadores pararam. Ele disse, jovem, eu te digo. O que Jesus disse ao jovem agora, que até então estava morto? O que Jesus disse? Levante-se. Põe o próximo tópico aí para mim, para a gente finalizar. Tenho só 2, vou pôr um. Deixe Jesus tocar em tudo. Abra tudo para Ele. Eu já falei disso no início. Onde a gente não está abrindo para Jesus? Deixa Ele tocar. Foi aberto um caminho para Jesus chegar até o caixão. E se eu fosse nomear esse caminho, qual seria o caminho? Alguém vai dar um nome para esse caminho? Hã? Caminho da tristeza? Quem falou obediência? Você tinha que bater na bateria, você não tinha que dar palpite na minha mensagem. Gente, alguém poderia dizer caminho da fé, caminho de um monte de coisa, mas foi o caminho da obediência. O caminho da obediência te leva até o milagre.
O caminho da obediência faz a morte e a vida se encontrarem, e quem prevalece é a vida. Mas o caminho da desobediência faz a morte prevalecer. Quem que a gente quer prevalecer, Ju? A vida ou a morte? Então escolhe o caminho da obediência. No caminho da obediência, a vida deu um golpe na morte. A morte está celebrando, a morte está comemorando, a morte está olhando e dizendo: não há esperança para aquela família. Mas no caminho da obediência, Jesus é a esperança dessa família. Uma viúva que agora está sem filho, agora é a viúva que tem o filho ressuscitado por Jesus. Olha a grandeza do que Deus quer fazer na nossa vida. A maior tragédia da vida dela, porque sepultar um marido ou uma esposa deve ser difícil. Graças a Deus eu não passei por isso, mas com certeza deve ser difícil. Mas está dentro da ordem natural. Um dia um dos cônjuges vai sepultar um pai e uma mãe. Graças a Deus eu não passei por isso, mas está dentro da ordem natural. Mas sepultar um filho está totalmente fora. Está totalmente fora. Essa mulher tem em Jesus o auge da dor curado. O auge da dor, a perda do filho, quando ela já era viúva. No encontro com Jesus e na obediência, a história dela mudou. Meu irmão, faz o que Jesus mandou você fazer e se prepara para brigar no bom sentido, pelo amor de Deus, pelo microfone na hora de contar o teu testemunho aqui na igreja. Mas principalmente se prepara para testemunhar lá fora, porque lá fora estão precisando ouvir o que Jesus está fazendo na vida de quem obedece a Ele. Vamos finalizar versos 15 em diante. 15 diz assim: o jovem que estava morto fez o quê? Se levantou e começou o quê? A conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Essa é uma noite de restituição aqui. Jesus quer devolver o que tentaram tirar de vocês de mim. Você veio para uma noite de restituição, irmãos. Eu vou dar mais uma, mas essa segura aí, que é os dois pés no peito. O diabo quis mudar a glória da nossa nação e tirá-la de Jesus. E o dia de hoje é um dia que tentam roubar uma glória que só um merece receber. A glória é só o nome de Jesus, mas nenhum nome é digno de receber honra e glória. Nessa noite nós estamos aqui para devolver a glória. Jesus é o Senhor do Brasil, Jesus é o Senhor da nossa cidade, Jesus é o Senhor da nossa família, Jesus é o Senhor da nossa vida. Jesus é o único e suficiente Salvador, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. O nosso Redentor está vivo. Estamos devolvendo, a glória é dele, ele é o Senhor do Brasil. O Brasil tem um Senhor, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. É uma noite de restituição. Assim como Jesus nos devolve coisas, nós também entregamos para Ele. Toma o teu lugar, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu. Tu és o Senhor, não tem outro. Os versos 16 e 17 dizem assim: grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Sabe qual que é o propósito de Jesus operar milagres? Para você anunciar lá fora o que Ele está fazendo. Tem gente que foi abençoada e não anunciou para ninguém. Tua vida está travada. E não adianta pedir oração. Você tem uma dívida. Honra. A quem honra, honra. Jesus tem que ser honrado pelo que Ele fez na tua vida. Fale dele. Testemunhe o que Ele está fazendo na tua vida. Pessoas vêm para a igreja, não é porque nós insistimos nos convites, é porque nós compartilhamos testemunhos. Quando você começa a falar o que Jesus está fazendo na sua vida, as pessoas vão querer conhecer esse Jesus. Quando você fica tentando impor que elas vão à igreja, elas pensam que você quer convencê-las a mudar de religião. É muito diferente. Nós não fomos chamados para mudar a religião de ninguém. Nós somos chamados para apresentar Jesus, a salvação de Deus para a humanidade. Põe para mim o último tópico, por favor, Gabriel. Para a gente poder orar. Cadê? Travou? Voltou. Não. Tem mais um. Receba o milagre de Jesus e testemunhe. Não tem aí não? Será que eu que não mandei? Pode ter sido que eu que errei e não mandei. O último tópico é: receba o milagre de Jesus e testemunhe. A vida
é para a glória de Deus. Não receba o testemunho e guarde. Não receba o milagre, aliás, e guarde. Receba o milagre e testemunhe. A restituição de vida, o perdão que traz vida, a restauração com vida, tudo isso diz respeito a Jesus e é para a glória de Deus. Vamos orar, se coloque de pé. Deus falou com alguém hoje aqui? A vida e a